E se a chave para uma transformação pessoal de verdade bem profunda pudesse se resumir a só duas coisas? O que a gente vai explorar aqui é um modelo bem poderoso para a mudança que se baseia numa sabedoria, olha, de muito, muito tempo. Sabe aquela sensação de estar meio empacado? De querer mudar, mas, sei lá, não saber nem por onde começar? É uma frustração que todo mundo conhece. E se a solução estivesse escondida em duas alavancas que a gente controla, muitas vezes sem nem se dar conta? Pois é, a chave para destravar o nosso potencial talvez esteja em dominar exatamente essas duas alavancas. Uma, que é interna e controla a nossa direção, e a outra, externa, que serve para limpar o nosso caminho. Então, olha só o que a gente vai ver. Primeiro, vamos entender quais são essas duas alavancas da mudança. Depois, vamos mergulhar no poder da primeira alavanca, a língua, vendo como ela pode ser tanto um leme quanto um incêndio. Aí vamos falar da dor da remoção, de encontrar o nosso Jonas e, por fim, como juntar tudo isso, direcionando e podando ao mesmo tempo. Então vamos lá. Basicamente, o modelo todo gira em torno de duas forças. A alavanca interna, que é o nosso poder de autocontrole, e a alavanca externa, que é a nossa coragem de estrategicamente deixar para trás o que nos prende. A primeira alavanca, a interna, tem a ver com uma força que a gente usa todo santo dia, as nossas palavras. A ideia, que vem de ensinamentos bem antigos, é que a língua pode ser a ferramenta mais poderosa que existe para direcionar nossa vida. Para pensar numa coisa. Um freio minúsculo controla um cavalo super forte. Um leme pequeno consegue direcionar um navio gigantesco no meio de uma tempestade. O princípio por trás disso é fundamental. Um controle pequeno pode, sim, dominar um sistema inteiro, e é exatamente assim que funciona na nossa vida. As nossas palavras são esse leme. Elas têm o poder de guiar a gente no meio das tempestades da vida, sabe? De manter o barco no rumo certo, na direção da segurança, do nosso propósito. E a gente vê exemplos disso na história o tempo todo. Olha o caso do Martin Luther King Jr. Com a força das palavras, ele não só compartilhou um sonho, ele literalmente mudou o rumo de um país inteiro, acendeu a chama de um movimento por direitos civis. Só que essa alavanca interna tem um lado bem perigoso. Essa mesma força que pode construir impérios de esperança, nossa, ela também pode deixar um rastro de destruição. É aquela metáfora antiga, né? Uma faísca, por menor que seja, pode botar fogo numa floresta inteira. E com uma única palavra, pode acontecer a mesma coisa. Uma catástrofe. Pensa só no grande incêndio de Chicago de 1871. Tudo começou com uma coisinha de nada e o resultado foi a destruição de mais de 17.500 prédios. É o mesmo tipo de estrago que uma palavra mal colocada pode fazer em relacionamentos, carreiras e reputações. E tem uma sabedoria antiga que vai ainda mais fundo nisso. Ela não descreve a língua como fogo, mas diz que ela é o próprio fogo. Uma força capaz de assassinar reputações, envenenar relacionamentos, às vezes, para sempre. Ok, então a gente já entendeu o poder da alavanca interna. Agora vamos para a segunda, a externa. E essa aqui não é sobre o que a gente fala, mas sobre o que a gente remove. É sobre ter a coragem de fazer cortes difíceis no mundo ao nosso redor. A história de Abraão e Ló é um caso de estudo perfeito. Primeiro, tem um apego. Abraão era muito ligado ao sobrinho. Depois vem um conflito, que surge com o sucesso dos dois. Isso força uma remoção, uma separação dolorosa, mas que precisava acontecer. E aí vem o ponto-chave. Só depois que Ló sai de cena é que a clareza aparece. Isso mostra um padrão. A clareza sobre o futuro, muitas vezes, só chega depois que a gente remove algo ou alguém do presente. E aqui está a grande sacada. Essa remoção, por mais que doa, não é o fim da linha. Ela é uma chave. É o que destrava a próxima fase do nosso crescimento, da nossa visão. Mas e quando a gente hesita em puxar essa alavanca externa? Ficar parado custa caro. E uma outra história antiga sobre um homem chamado Jonas mostra exatamente o quão alto esse preço pode ser. Imagina a cena. Um navio está afundando no meio de uma tempestade violenta. O capitão, desesperado, começa a tentar resolver o problema jogando a carga mais valiosa no mar. Mas a tempestade continua sem trêmula. Ele estava atacando os sintomas, mas não a causa real do problema. Ele jogava a carga fora, mas mantinha a causa da tempestade ali, a bordo. O problema não eram as caixas,
Era uma pessoa, Jonas, que estava no lugar errado, na hora errada. A lição aqui é fortíssima. Manter o Jonas na nossa vida, e esse Jonas pode ser um hábito, um relacionamento, um emprego, pode afundar o nosso projeto inteiro. Não importa quanta carga valiosa a gente sacrifique no processo para tentar salvar as coisas. Então, como a gente junta tudo isso? A transformação de verdade não vem de usar só uma alavanca. É preciso usar as duas, em harmonia. É que nem tentar remar um barco com um remo só. A gente só fica girando em círculos. A alavanca interna, o direcionar, é sobre a autodisciplina para manter o nosso curso. Já a alavanca externa, o podar, é sobre a coragem para limpar o caminho que está à nossa frente. Uma não funciona sem a outra, entende? Direcionar sem podar é como ter um mapa, mas a estrada tá bloqueada. E podar sem direcionar é como ter uma estrada livre, mas não ter a menor ideia de para onde ir. Para avançar, a gente precisa dos dois. No fim das contas, esse modelo todo serve como uma ferramenta de diagnóstico bem poderosa. E a pergunta que fica é: para sair da estagnação, qual alavanca precisa ser acionada hoje? É a da disciplina interna da direção ou a da coragem externa da remoção?